Olá, eu sou a Daniela Marques, psicóloga clínica bilíngue, e hoje o assunto é depressão. Do mesmo jeito que eu comentei sobre ansiedade nos vídeos anteriores, a depressão também é considerada uma doença, uma patologia. Ela tem um CID, ela tem um número que identifica o meu estado depressivo. Mas aí eu sei que tem muitos questionamentos sobre depressão. Então eu vim aqui para esclarecer para vocês as causas, principais causas, os sintomas e os tratamentos para depressão. Vamos começar pelas causas. Se eu tenho um histórico familiar, né, alguns parentes que já foram diagnosticados com depressão, então minha mãe, minha avó, meu tio, eu preciso estar atenta. Por quê? Existem alguns fatores genéticos relacionados à depressão. Fora isso, eventos vitais estressores podem desencadear o quadro de depressão. Mas eu preciso estar bem atento. Por quê? Existem alguns eventos, algumas situações que desencadeiam os sintomas depressivos. Porém, eles podem ser reativos a essa situação. E aí você me pergunta, como assim? Então, se eu tenho um desafio, eu tenho um obstáculo a ser superado, e aí eu me frustro porque eu não consegui. Se eu perco um familiar, um ente querido, eu fico triste. Então, nessas duas situações, a minha reação normal e esperada é estar triste. Mas, para ser considerado como um quadro depressivo, um quadro patológico, eu preciso avaliar a permanência desses sintomas. Então, nessas duas situações que eu citei, o que pode acontecer? Então, eu fico triste, eu fico mais isolada no meu canto, eu deixo de comer, eu fico com insônia, né, alguns dias, eu não tenho motivação para fazer as coisas, porque aquelas lembranças, aquela situação fica presa no meu pensamento e aí me impede de fazer algumas atividades do meu dia a dia. Isso é um sintoma reativo a uma situação que me gerou uma tristeza, mas eu preciso estar muito atenta ao tempo que esses sintomas vão se prolongar e permanecer na minha vida. A partir do momento que eu não consigo lidar com isso e eu vejo que esses sintomas permanecem 1, 2, 3 semanas, 1 mês, e às vezes a gente não percebe, é o outro que percebe o quadro depressivo. Eu preciso procurar um profissional da saúde mental. E aí, quais são os principais sintomas desse quadro depressivo? Então, a insônia ou o sono excessivo, a inapetência, que é a falta de vontade de se alimentar, um estresse, o choro excessivo por vezes, a falta de vontade em realizar atividades que eu estava acostumada a fazer. Algumas vezes, quando o quadro depressivo está bem avançado, que a gente considera como grave, a pessoa não consegue nem realizar a própria higiene do corpo. Quer tomar banho, escovar os dentes, se levantar da cama. Então, quando o quadro depressivo já está num nível grave, depois de avaliado aí pelos profissionais da saúde mental, são alguns desses sintomas que aparecem. E aí, quando eu percebo isso, eu preciso procurar um tratamento. Como toda patologia, como toda doença, eu preciso ter um diagnóstico e continuar com o tratamento. E quais são os tratamentos para depressão? Eu procuro um psiquiatra para que ele me medique e controle os meus sintomas, para que eu possa continuar realizando as minhas atividades diárias, e procuro um psicólogo, que ele vai avaliar e vamos conversar sobre esses sintomas, o impacto, se teve algum evento vital estressor que desencadeou esse quadro depressivo. E vamos conversar também sobre todo esse histórico. Às vezes tem um histórico familiar,
às vezes é a questão do enfrentamento aos obstáculos. E aí, dentro do processo psicoterapêutico, nós vamos conversar e entender esse quadro depressivo, junto com um psiquiatra. Se você tem alguma dúvida sobre depressão, deixe seu comentário. Eu vou fazer questão de responder e trazer mais esclarecimentos sobre o tema. Até o próximo vídeo.